Nós estamos aqui hoje na nossa Igreja da Graça de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, e eu tenho uma palavra toda especial que eu gostaria de gravar para vocês e para tantas quantas pessoas ao redor do mundo ouvirem, assistirem esse programa, ouvirem essa palavra. Tenho certeza que elas serão muito abençoadas. Eu tenho dado essa mensagem nos 4 cantos do Brasil, e onde eu tenho pregado, Jesus tem operado maravilhosamente bem. E hoje pode ter certeza que Ele também vai operar. Ela está de início no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo meia dúzia. 3 condições que Deus precisa ver na sua pessoa para poder lhe usar. Na televisão eu dei ela em partes, mas aqui eu vou tentar dá-la de modo mais completo, que é para você receber essa inspiração de Deus e sair abençoado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Enquanto as pessoas estão abrindo a Bíblia, e quem já encontrou marca, nós vamos cantar um pouquinho aqui agora, para poder melhorar o nosso espírito, aqueles livros da Bíblia Sagrada. Então eu queria que todo mundo aprendesse. Se eu não estou fazendo mais nada aqui no mundo, pelo menos eu estou ensinando 66 livros da Bíblia para as pessoas, porque é uma vergonha. A maioria dos cristãos, você pergunta: você conhece de cor e salteado o livro da Bíblia? Não, eu não conheço não. Mas por que não? A Bíblia é uma cidade, vamos assim dizer, de 2 ruas. Tem a antiga rua e a rua nova. A antiga rua tem 39 casas e a nova rua tem 27. Juntando as duas, a cidade só tem 66 casas. Olha que coisa fácil de aprender. Na antiga rua tem pessoas que eram muito ricas e construíram casa de 2 andares. É o Samuel, coitado do Samuel. Depois os reis sempre foram ricos, né? E o Palácio das Crônicas, onde fazia os registros, que é Crônicas. E na nova rua, aí teve alguns meio riquinhos ali. Teve os irmãos Coríntios. Depois teve os irmãos Tessalonicenses. O irmão Timóteo, jovem já proprietário de uma casa de 2 andares. Depois nós temos o irmão Pedro. Depois nós temos o irmão João. Esse construiu 5 casas e morava no de 3 andares. E estou falando os livros, falando como casa, né? Então nós vamos cantar agora. Agora, para todo mundo cantar, ninguém deve cantar de boca fechada. Quem gostaria de ganhar a letra dos 66 livros para cantar com missionário? Levanta a mão. Eu. Pode abrir, está na primeira página da Bíblia aí. Abre na primeira página, está na primeira página da Bíblia. Deus já deu. Isso, aí. Deus já deu a letra. Vamos cantar então? Pode soltar, maestro, em nome de Jesus. Samuel, Reis, 6 crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aí estão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém.
Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aí estão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. Glória a Deus. Olha, se você cantar 15 dias o livro da Bíblia, você vai aprender todos eles. É uma vergonha que o povo de Deus não saiba o nome do livro da Bíblia. Mas sabe por que eles não sabem? Aí é vergonha, hein? É porque você não vive lendo a Bíblia. Se você vive numa cidade, você passa a conhecer todo mundo. Você faz tão pouca visita à Bíblia Sagrada que nem sabe onde está a casa do Miqueias, onde está a casa do Naum, onde está a casa do Samuel. Tem que viver mais na palavra de Deus. Amém, Jesus? Vamos para Atos capítulo meia dúzia. Nós vamos ver aqui agora essa mensagem tão poderosa que eu acho que vai lhe ajudar muito. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Entenda o seguinte: hoje é fácil se converter, em alguns países ainda não. A coisa é brava como naquela época, apesar de ter se passado 2000 anos, as pessoas continuam agindo como se fossem animais. Se não é da minha religião, não come, não vive, não mora e não pode viver. Coisa brava. E naquele tempo, quem se convertia era expulso de casa, não tinha onde se alimentar, nem onde viver. Aí a igreja acolhia aquelas pessoas. E crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas dos gregos estavam sendo preteridas. O homem sempre faz a coisa mal feita. Por isso nós nunca devemos confiar nossa vida à doutrina de homem algum, e sim à palavra de Deus. E como houve esse problema aí, o que aconteceu? E os 12 apóstolos, no caso, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E continua não sendo. Todo mundo pode fazer qualquer atividade no mundo, mas pregar a palavra de Deus só aqueles que são escolhidos. E o triste é quando aqueles que são escolhidos por Deus, preparados, ungidos, largam o púlpito para fazer qualquer outra coisa. O homem de Deus, quando ele decide ser homem de Deus, ele morreu para as oportunidades comerciais, morreu para a política, morreu para tudo. A missão dele é ficar atrás do púlpito, dando a palavra de Deus. E os apóstolos disseram: não é razoável, não é uma coisa boa que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Qualquer pessoa poderia fazer isso. E eles então oraram e tiveram uma direção: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O negócio era mais ou menos, não, era importante. Tudo na vida é importante. Às vezes a gente acha que o médico tem um trabalho muito lindo, e é verdade, muito importante é. Mas o trabalho do lixeiro também é lindo e importante. Porque se não recolher o lixo, a gente vai ter problema com muita coisa, com doenças e tudo. Todo o trabalho, a gente às vezes privilegia o doutor tem que ganhar 10 mil reais por mês. O outro quanto? Ele é lixeiro? 250 dá para ele, que maldade, né? Devia ganhar a mesma coisa.
porque são atividades que a pessoa está desenvolvendo, gastando a sua energia. Mas o mundo acha que uns são melhores do que os outros. Tem gente que olha uma pessoa de 2 metros, poxa, homem zarrão. Aí olha um homem de 1,66 m, que é o tamanho normal do homem, e diz assim, mas ele é baixinho. Que besteira. Bom, o que aconteceu aqui? Então, um importante negócio. Mas os discípulos disseram, mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Olha, se os homens de Deus fizerem isso, vai ser uma bênção. Quando o homem de Deus se consagra na oração, quando ele adentra na palavra, o povo cresce, porque ele traz comida. O pastor que é preguiçoso, coitado, a igreja dele fica vazia, começa a surgir pecados, porque ele não ora, não consagra a Deus, ele não protege o rebanho dele. Isso é espiritual. Ele é um pastor, ele tem que ficar com vigilância sobre o rebanho. Ele não traz comida nova, o rebanho não se alimenta bem e fica todo mundo fraco. Aqui eles falaram de 3 condições que essas 7 pessoas que seriam escolhidas deveriam ter. Eu considero essas condições como condições que Deus precisa ver em nós para nos usar. Então vamos ver a primeira aqui agora. Versículo 3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação. É uma coisa que hoje em dia está fora de moda. As pessoas não estão ligando muito para esse assunto de reputação, mas é muito importante. A reputação se divide em 2 partes, diante dos homens e no mundo espiritual. Diante dos homens, como é triste às vezes a vizinha quando diz assim, eu não quero ir para aquela igreja não, até que Deus está tocando meu coração, porque esse vizinho é de lá, mas eu sei como é que ele me olha, que o pessoal não é direito, ou vice-versa. O vizinho diz a mesma coisa, essa igreja, aquela vizinha sai com a Bíblia todo dia, anda pregando aí, mas eu sei como é que ela me olha. Ou quando a pessoa não honra os compromissos, toma dinheiro emprestado e não paga, compra e não paga, é pessoa que mente, a reputação vai lá embaixo e atinge a igreja. Nós que somos de Deus, não podemos ter esse tipo de procedimento. Nós precisamos abrir os olhos, acreditar na palavra e ver que nós estamos servindo a Deus. Se falarem mal de nós, que falem por suspeita, por inveja, mas não com razão. A gente tem que buscar de Deus essa bênção. Por exemplo, hoje, em qualquer lugar que você chega, e você diz que é membro de uma igreja evangélica, eles dizem, essa pessoa é crente, e respeitam. Sabe por que respeitam? Porque a geração passada sofreu muito para trazer o evangelho para nós, mas eles nos deixaram uma herança maravilhosa. O nome de crente cristão verdadeiro é respeitado em toda parte. A reputação de crente é boa. Nós temos que lutar para também deixar essa herança para a geração que está vindo, para que eles amanhã, quando forem em qualquer lugar, alguém diga, esse pessoal de Jesus é gente firme. Você pode confiar, você pode crer que eles são pessoas que não negam de maneira nenhuma a fé deles. Quando eu era rapazinho, eu pregava aqui na Lapa, numa casa de estudante, que tinha ali 47 ou 49 alunos, estudantes. Era o tempo da Revolução. E só tinha ali gente meio comunista, revoltado com a vida. O discurso era assim, nós temos que mudar as estruturas sociais dessa nação. E eu ia lá e pregava a palavra de Deus para eles. Um dia eu estava pregando e um deles disse, esse negócio não vale nada, esses crentes são tudo safados. E um que é gaúcho disse, não tchê, não fala isso não. Lá em Santa Maria, onde nós morávamos, tinha uma vizinha do lado que era da Assembleia de Deus, e nós não tínhamos cerca. E a nossa galinha às vezes passava para o quintal dela e colocava ovo lá. E todo dia ela vinha com os ovos e entregava à minha mãe. Ela nunca comeu um ovo nosso. Que bonito uma coisa dessa. Ele podia ter dito o contrário, é verdade, não vale nada não, porque a vizinha lá em Santa Maria comia os ovos todinho. Você está vendo que é boa reputação? E o pessoal se calou na hora. E glória a Deus que eu levei vários a Jesus ali daquele pessoal. Um deles está firme até hoje, é um advogado, muito boa gente, se converteu de todo o coração. O outro é um policial hoje também. E por aí afora, Deus plantou aquela boa semente. Então temos que ter boa reputação diante dos homens. E boa reputação no mundo espiritual.
Como é que é isso, missionário? Os anjos têm que olhar para você e saber que você é um homem ou uma mulher de fé, que quando você ora, você não muda a sua confissão, e eles são obrigados pelo Pai a fazer o que você determina, porque eles são o agente de Deus que faz a obra de Deus. Os demônios têm que saber que você é firme na fé, e que você determina, eles fazem uma pressão, você engrossa o caldo, eles se queimam todo e vão embora. Mas tem gente que o demônio não dá mínima para ele. Ele está orando: Deus, eu vou tomar posse da bênção, e você, Satanás, sai. Ele leva aquela chuvada de fogo e diz: segura aí, porque ele vai mudar de opinião daqui a pouquinho. Aí daqui a pouco você diz: eu não acredito nisso não, para mim nada funciona, não falei com vocês, vamos acabar de fazer a farra. A sua reputação desse jeito, agindo assim, no mundo espiritual é péssima. Os anjos estão lá de braços cruzados, olhando, e você diz: não, agora eu vou me levantar, eu vou buscar Deus. Deus, o Senhor me perdoa, eu não vou ser mais o mesmo homem, a mesma mulher que tenho sido, me purifica, eu vou lhe dar muita alegria. E os anjos dizem: parece, amanhã está você fazendo a mesma coisa, não falei com você? Não tem jeito. Aí você vê alguém orar, tomar posse da bênção, e você diz: eu vou orar igual, e você vai e ora, e você, demônio, eu te amarro, te acorrento, e você vai embora e tal. A sua oração tem a mesma forma, só não tem conteúdo. Os anjos não podem entrar em ação, bem que eles gostariam. Mas por que isso acontece? Porque você está agindo de maneira fora da Bíblia. Então a sua reputação lá no mundo espiritual, tanto dos anjos de Deus quanto dos demônios, isso aqui é fogo de palha só. Começa, é só um dia só. A lágrima vem na igreja: Jesus, me perdoa, eu nunca mais vou fazer. Saiu ali fora, faz tudo errado de novo. Coisa séria, pessoal, e Deus não pode lhe usar. Por que Deus usou, por exemplo, Davi, depois se tornou Deus, rei? Vamos ver por quê? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Veja por que Davi foi usado. Será que Deus lá no céu fica brincando lá de mal me quer, bem me quer, e cai numa pessoa, eu vou usar essa? Não, é porque a pessoa aprendeu a fazer a obra de Deus. Saul era o rei, e o Saul tinha ultrapassado a palavra de Deus, e ele ficou todo perturbado. Um demônio, com permissão de Deus, o atormentava dia e noite. Quando se lê na Bíblia um espírito mal da parte do Senhor, é com permissão de Deus. E o que é que aconteceu aqui com o nosso amigo Davi? Vamos ver, primeiro livro de Samuel 16, versículo 14. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, com permissão de Deus. Queridos, lutem para nunca a seu respeito ser escrito que o Espírito do Senhor se retirou de você. O dia que for escrito que Deus se retirou de você, coitado, você está em densas trevas nas mãos do inimigo. Lute para isso nunca se escrever a seu respeito. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Que dia triste. Acabou a luz para Saul, acabou a paz, acabou saúde, acabou felicidade, só havia sofrimento agora. E veio um espírito mau com permissão de Deus. Então os criados de Saul lhe disseram, ele ficava numa situação muito deplorável: eis que agora um espírito mau, da parte do Senhor com permissão no caso, te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar bem, que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau, da parte do Senhor com permissão, vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Até aquele tempo ninguém expulsava demônios, Jesus não tinha vindo ainda. Você sabia que o Evangelho é a única, chamar de religião, porque Evangelho não é religião, só para você entender, é a única religião que verdadeiramente expulsa demônios? Não tem outra que consegue, todas elas fazem um pacto com ele, mas o Evangelho expulsa, ele não volta mais. Mas o Evangelho não tinha ainda sido anunciado, Jesus não tinha vindo. Então o demônio pegava a pessoa e coitado da pessoa.
Mas quem soubesse fazer um grande louvor a Deus na harpa, o demônio se afastava momentaneamente. E disseram: diga o rei aos seus servos, e nós vamos encontrar uma pessoa. Eles tiveram essa luz. E o rei Saul, sendo um homem inteligente, disse o seguinte: então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Irmãos, tudo que nós vamos fazer na vida, preste atenção, nós devemos fazer como se estivesse fazendo para Deus. Tudo. Você é um marceneiro cristão. Lute, peça sabedoria a Deus, para você não ser um porco marceneiro. Você é um médico, peça sabedoria a Deus, para você clinicar com toda a sabedoria e ajudar os seus pacientes. Que coisa triste quando você pega um pedreiro, ele vai fazer uma parede, a parede fica toda barriguda, depois cai. Por que não faça bem? Qual é o seu ofício? Qual é a sua arte? É um mecânico? Estude, não faça coisa por acaso. Para você consertar o carro, a pessoa ir lá no Amazonas, voltar e dizer para você: poxa, obrigado, hein, José, o carro não deu problema algum. Tem uns que na esquina dá problema, e a pessoa sai até xingando aquela pessoa. Ninguém gosta de ser passado para trás. Então nós devemos fazer as coisas como se fizéssemos para o nosso Deus. Você vai trabalhar para o seu Joaquim, você vendeu 8 horas do seu tempo para ele, 5 dias ou 6 dias por semana. Meu irmão, trabalhe como se estivesse trabalhando para Jesus. Mesmo que ele deu as costas, não, eu estou fazendo como se fosse para Deus. Se você é o caixa, nunca tire um centavo para comprar uma água para você. Aquilo ali é dinheiro alheio. Seja uma pessoa limpa e faça as coisas bem. É uma dona de casa, está criando os filhos, uma mãe de família, crie os filhos com sabedoria. Olhe por eles, o asseio, com quem eles vivem, a comida que eles comem, a cama que eles dormem, a roupa que eles vestem. Às vezes você encontra com uma pessoa, coitada, até procurando emprego, e você está vendo a pessoa, e a mulher não tem muito juízo, ela não aprendeu a passar o colarinho da camisa, ela passa o colarinho com ferro para cá, e fica cheio de cachorrinho aqui. Tem que aprender, pessoal. A pessoa olhar e falar assim: poxa, o esposo dessa senhora tem o esposo da dona Maria deve louvar a Deus pela mulher que tem. Olha como é que ele vive. Chega em casa, a casa está toda suja. Tudo que você for fazer, faça da melhor maneira. Vai cozinhar, peça sabedoria a Deus, e Deus dá sabedoria. Olha se os seus filhos não estão engordando muito, estão comendo um certo alimento, amanhã vão ficar diabéticos, vão ficar problemáticos na vida. Então tem que fazer a coisa com sabedoria. É como se estivesse fazendo para Deus. Aí o rei diz: então me ache um que toque bem. As pessoas são escolhidas e Deus faz com que elas sejam, porque elas lutam, elas se especializam e elas vão ser uma bênção para a humanidade, não só para o cristão, para qualquer pessoa. E o que aconteceu agora? Então vê boa reputação. Por que o Davi foi escolhido? Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Aí ele dá 7 qualidades de Davi: que sabe tocar bem. Davi, ele tinha tudo para ser um revoltado, tudo. Olhe para mim aqui, deixe ninguém dormir aí não, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Esse negócio de fazer reunião depois do almoço dá nisso, a pessoa enche a barriga de comida, a pressão abaixa e já não ouve a palavra de Deus mais. Vamos acreditar na palavra de Deus, amém, Jesus? O Davi, por que ele tinha tudo para ser um revoltado? Porque naquele tempo o filho mais velho, o primogênito, era o herdeiro em dobro. Tudo era na mão do herdeiro. Se o herdeiro morresse, seria o segundo. O primogênito morresse, seria o segundo, o herdeiro. Se ele morresse, o terceiro. O Davi era o 8º filho. Não vai morrer 7 irmãos. Além disso, tem famílias, até hoje fazem, e você há de convir comigo, que parece ter um filho, uma filha que é tirado como burro de carga da família.
quando tem muito filho, um é que trabalha mais, os outros vão para o bom curso, o papai dá curso de inglês, dá curso de francês, não sei lá mais o que, e ela ou ele são os que mais sofrem. O Davi era desse jeito. Menino ainda, o pai colocava ele lá nos campos, no meio das feras, tomando conta dos rebanhos. E Davi quase pouco vinha em casa, mas lá, ao invés de ficar revoltado, ele ficava servindo a Deus, meditando a palavra de Deus, e ia crescendo. Não importa se hoje você está numa fase difícil na sua vida, ao invés de xingar, pensar em fazer coisa errada, põe a cabeça no lugar. Eu vou fazer a coisa certa, eu vou dar a volta por cima, eu vou ser uma bênção, eu vou mostrar que realmente vale a pena ser de Deus, e Deus vai usar você. O Davi então, o que ele fazia? Ele se preparava. Quando ele vinha à cidade, ia na igreja, chamava para tocar, ele tocava tão bem que todo mundo ficava boquiaberto. O jovem disse: eu tenho visto Davi, filho de Jessé, que sabe tocar. Então ele já tinha a primeira qualidade. Faltava mais 6 coisas que precisava ver nele, e ele tinha 6 coisas. Segunda coisa, além de tocar, e é valente. Irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse 21:8 que os tímidos, os covardes, não vão herdar o reino de Deus, vão provar a segunda morte. O Filho de Deus tem de aprender a ser valente, mais valente do que o valente. O diabo ameaça, e o que você faz? Ai meu Deus, nada disso, você está amarrado, Satanás. Meu Deus é mais forte, eu vou te vencer em nome de Jesus, porque nós temos a palavra de Deus, e quem tem a palavra de Deus sempre vencerá na vida. Então o Davi, além de saber tocar bem, ele era valente. Ô Davi, nós estamos com um problema, vamos resolver esse problema, vamos orar que Deus vai dar vitória. Por isso, um dia chegou um leão para tomar a sua ovelha, e ele pulou em cima do leão, tirou da ovelha da boca do leão. Você não banque o doido tirar um osso da boca de um cachorro, um animalzinho que ele pegar, porque ele vai morder você, mesmo sendo seu cachorro. Não era cachorro, era o rei dos animais, leão. E o Davi foi e tirou, o leão foi para cima dele. Ele, com as mãos dele, com o Espírito de Deus, lógico, rasgou aquele leão como se fosse um trapo velho. Um dia veio um urso, o valente Davi enfrentou o urso. Ele sabia que nenhum mal lhe sucederia, praga nenhuma chegaria na sua tenda. Ele cantava isso: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 ao meu direito, eu não serei atingido. E Deus o guardou. Qual é a canção que você cante? Ai meu Deus, eu não aguento mais. Você não aguenta. Meu Deus, misericórdia, eu não estou podendo. Ô meu irmão, cante coisas bonitas. No Salmo 45, o salmista disse: a minha língua é a pena de um destro escritor de sucesso. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Fale daquilo que você crê. Um dia apareceu o gigante Golias, você sabe da história, o Davi derrotou Golias. Apareceu o exército, o Davi derrotou. Ele nunca foi derrotado em batalha alguma. Davi é um tipo do cristão que Deus quer ver em você. Além de valente, ele tinha uma outra qualidade. Qual era? E animoso, era cheio de ânimo. Não tem coisa mais triste. Ô dona Maria, como é que vai a senhora? Ah, vou bem não, a situação está muito ruim, tudo está ruim para ela. Como é que você passou a noite, dona Maria? Essa noite tão gostosa, que clima bom. Ah não, passei bem não. Está sempre do outro lado, até contagia a gente. Essa pessoa não tem nem amigos, pessoal, todo mundo evita de falar com ela. Você tem que aprender a ser uma pessoa animosa, porque você tem Deus com você, meu irmão. Você é a luz do mundo, você é o sol da terra. Você foi de quem Deus disse: não temas, porque eu sou contigo. Acabou. Seja animoso. Qualquer situação não está bem, está bem sim, o nosso Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Irmão, é isso que você tem que ser, animoso. Outra virtude que Davi tinha, além de ser animoso, homem de guerra, estava sempre pronto. Davi, o seu primo está lá numa depressão tremenda. Vamos lá, vamos fazer oração por ele. Deus, viemos aqui para amarrar esse demônio em nome do Senhor Jesus. É o que você tem que fazer. Homem de guerra. Não, agora eu estou cansado. Não, eu vou lutar em nome de Jesus. Ô irmão, ora por mim.
Momentinho, por que você quer que eu ore por você? Porque eu creio que você é um homem de Deus. Tá bom, então eu tenho que pôr você agora numa posição que a gente possa concordar. Qual é o seu problema? Não, fizeram uma macumba para mim, eu perdi meu emprego, perdi minha mulher, perdi meu filho, e você quer reverter isso? Você quer que eu entre na batalha? Então eu vou entrar na batalha com você, mas eu quero ver você na igreja, eu quero ver você desse jeito, e demônio, a luta agora é comigo em nome de Jesus, hein? Essa macumba eu tiro dele e segura na minha mão agora, está amarrado tudo em nome do Senhor Jesus, e esta é a vitória, e você parte para a batalha. Não igual aquela pessoa, meu Deus, e agora, o que vai ser? Vamos ver o que Deus diz, nós já sabemos, está na Bíblia Sagrada, tem de crer. O Davi era homem de guerra, preparado para a batalha. Se você quer vencer, seja também uma pessoa de guerra, preparada para a batalha. Outra virtude que o Davi tinha, além de homem de guerra, ele era sisudo em palavras. Não tem nada mais triste do que você ver pessoas fofoqueiras. E na igreja, pessoal, como o demônio tem a gente na igreja. Está vendo? A mulher do Senhor José está de vestido novo. Todo domingo vem com vestido novo. Sei não, eu acho que o José tem que pôr um detetive particular. Para com essa besteira, irmão. Que demônio, pessoal. Essa é uma praga, pessoal. Se vier lhe falar de alguma pessoa, você sabia a última dona Ana Maria? Qual a Maria? A Maria Ferreira, aquela assim. Você tem uma última notícia dela? Então não conta não, que eu vou convidá-la a vir aqui, você vai contar na presença dela. Não, eu não vou falar isso. Acabou, irmão. Irmão, é terrível como as pessoas querem tomar conta dos outros. Fica modo de vestir, modo de agir, tolhe as pessoas, não sabe que elas estão sendo usadas por diabo para expulsar aquela alma da casa de Deus. Tem que parar com o negócio desse. Quem te constituiu juiz ou vigia sobre qualquer pessoa? Missionário, mas eu vi com os meus próprios olhos. Então Deus mostrou você, para quê? Você ser alto-falante? A glória de Deus é encobrir as coisas. Ele mostrou você para você orar por aquela pessoa. Os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus, e não os fofoqueiros. Você viu alguém no erro? Eu vi, meus próprios olhos. Então você tem a obrigação de orar por aquela pessoa, interceder até ela se libertar daquilo. E não agora ser um agente na mão do diabo. O Davi era um sisudo das palavras, ele era comedido. Ele sabia se colocar a não se envolver em coisas alheias. Estavam falando de família dos outros, não quero saber disso não, eu quero saber da palavra de Deus. Eu tenho falado do que eu tenho feito do tocante ao rei. A minha boca é a língua, é a pena de um destro escritor, e não de um escritor desastrado que fala dos outros, que destrói vidas. Que coisa terrível, pessoal. É comentário que a família não está comendo bem, que não sei lá mais o que são metidos. Isso é um espírito tão inferior que a pessoa usa. Acorda na vida, você não tem nada que falar dos outros. Alguém está precisando de bênção? Ore por aquela pessoa em nome de Jesus. E Deus atende? Deus atende. Eu lembro de uma vez que eu era pastor de uma igreja, e todo domingo, eu sou ruim para reparar as coisas, olha, mas Deus começou a mostrar uma irmã, coitadinha, vinha com o mesmo vestido todo domingo. Aí o que eu fiz? Não contei para ninguém. Eu comecei a orar por ela, porque eu sei que as mulheres são mais vaidosas do que os homens. Se a mulher ganha um dinheirinho, a primeira coisa é comprar uma roupa bonita. Se ganha mais, elas têm gosto. Mulher, a gente não tem gosto, não. Ela sabe se vestir. E eu entrei na presença de Deus, aquela família deve estar muito apertada, eu quero uma bênção. Eu sozinho com Deus, comecei a orar, e era um prazer. Depois eu contei para minha mulher, eu estava pregando, e eu olhava assim à esquerda, deixa eu notar aqui agora, à direita, eu olhava à minha direita, e aqui estava aquela mulher com vestidinho novo domingo. No domingo, Jesus, glória a Deus. Eu só dizia como arranjou um outro hoje, glória a Deus, Deus está prosperando. Aí eu contei para minha esposa, e ela não sabia quem. Eu disse, tem uma irmã lá que eu estou orando por ela, além das outras, e Deus está prosperando. E que ela nunca soube disso, você nunca vai saber. Eu não a tenho visto aqui na igreja mais há algum tempo. Ela está em outra igreja nossa. Mas eu tenho certeza que Deus a está abençoando ainda em nome de Jesus.
Então, se Deus lhe mostra algo, é para você orar, interceder pela pessoa. E o prazer é você ver que aquela pessoa emendou, que aquela pessoa encontrou a verdade, que aquela pessoa está sendo uma bênção. Além de sisudo em palavras, comedido, o Davi tinha outra virtude: ele era de gentil presença. É muito importante você pedir a Deus uma orientação, até da maneira como você penteia o seu cabelo, o tipo de roupa que você compra, porque a gente veio do mundo para a igreja, e às vezes tem essa moda, por exemplo, agora da barriguinha de fora. Você está louvando a Deus, está uma moça lá com a calça quase caindo, feio, pessoal. A barriga de fora é templo do Espírito Santo, irmão. A irmã às vezes vem com uma blusa transparente, sem sutiã, não pega na igreja isso, quer dizer. O irmão da mesma maneira, com a calça apertadinha, não, tem que ter respeito pela coisa. Por exemplo, às vezes a pessoa me encontra, eu às vezes banco até o tímido, a irmã fica tão alegre, missionário, abre os braços para me abraçar, eu disse: oi irmã, tudo bem? Por quê? Porque uma pessoa que vê, olha como é que aquele pastor é safado, olha lá como é que ele abraçou a irmã. Irmão, ela na simplicidade dela, e quando me pega, eu logo puxo o corpo para trás. É o mínimo que, como homem de Deus, eu posso fazer. Pensa bem a senhora, você moça ou senhora, o seu José é o seu patrão, está chovendo lá na loja lá, só você vai embora, eu te dou carona, você senta do lado dele, o que vão dizer as pessoas? Seu José, o senhor vai me desculpar, o senhor vai me dar carona? Eu vou sentar atrás, para que ninguém venha falar mal. É mais pelo senhor do que por mim. Essa mulher tem boa cabeça. Aí senta, começa aquele assunto. Por exemplo, o seu colega de trabalho diz: olha, eu vou lhe contar uma coisa, você não conta para ninguém não, só entre nós. Você diz: olha, primeiro que vai saber é o meu marido, porque se ele tem segredo com você, amanhã ele vai aumentar o segredo, ele está com má intenção. Aí na hora você já corta: olha, é melhor você não me contar, porque se me contar, a primeira pessoa vai ser o meu marido a saber, que eu não escondo nada do meu marido. Ele diz: epa, aqui eu tenho que respeitar, e tem que respeitar mesmo, em nome de Jesus, pessoal. Isso é bonito. O que você quer que os homens façam por você, você deve fazer por eles. Você não gostaria que o seu marido lhe respeitasse? Então respeite seu marido. Marido, você não gostaria que sua mulher lhe respeitasse? Então respeite a sua mulher. Esteja onde quer que estiver, você tem que ser uma pessoa, como o nosso amigo Davi aqui, de gentil presença. Aquela pessoa que faz bem quando chega, aquela pessoa que não provoca estardalhaço, aquela pessoa que sabe se vestir com modéstia, sabe se proceder, é educado, conversa bem com as pessoas. Mas eu não tenho esse jeito. Peça a Deus, que Deus ensina. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Você imagina se um país tem aqui no Brasil um embaixador que é fofoqueiro, que faz coisa errada, todo mundo diz: cuidado desse país, que embaixador terrível, que representação ruim aquele embaixador faz. E nós somos do reino da verdade, da luz, da pureza, o reino de Deus. Davi era de gentil presença, chegava, todo mundo tinha prazer. Ô Davi, como é que vai? Eu vou bem, e você vai bem? Sua mãe, seu pai, suas irmãs, e você, moça, tudo bem com você? Não era aquela pessoa que as pessoas ficavam olhando: ele é um aproveitador. Irmãos, nós temos de ter boa reputação. Estamos vendo ainda. Mas outra coisa que Davi tinha aqui: gentil presença, o Senhor é com ele. Isso aqui é tudo. Se Deus for com você, e Deus quer ser com você, não tem portas fechadas, não tem situação que você não vai resolver. Meu irmão, lute, porque se você não tiver boa reputação diante dos homens e no mundo espiritual, Deus não pode lhe usar. Você passa pela vida, e Deus não só usa no ministério, não. Deus quer pegar pessoas no meio da congregação e fazê-las grandes empresários ou empresárias, pessoas que vão financiar a obra de Deus no futuro e que vão ser uma bênção, dando milhões de emprego para as pessoas. Deus está escolhendo pessoas, você tem que acreditar. O que Deus quer de você? A minha Ele pediu para eu vir para o púlpito, mas a outra Ele pediu para ser um empresário, e a pessoa traiu Jesus. Não traia Jesus, seja uma bênção. Um homem de negócio de Jesus, uma mulher de negócio de Jesus, vai ser uma bênção para a igreja. Amém, Jesus? 3 condições: boa reputação. Vamos voltar aqui a Atos capítulo 62, versículo 3. O que mais que as pessoas precisavam ser? Boa reputação e cheios do Espírito Santo. Olha,
Você tem que acordar o seguinte: você vivia na idolatria, na feitiçaria, em outras coisas ruins que não vou nem falar. Você foi perdoado, liberto daquilo, foi esvaziado daquela sujeira, foi transportado para o reino de Deus. E agora? Agora você deve lutar, orar, para Deus lhe encher com o Espírito Santo. A Bíblia diz, dê uma salva de palmas para Jesus, para ninguém dormir. Amém. Eu só gosto dos cariocas, que você pega e domingo fala, ele acorda rindo. O pior é quando você acorda. Glória a Deus, você não dorme mais. Então, não fique encostado no ombro da namorada, no ombro do namorado, da mãe, do pai, que você vai dormir. Fica igual soldado de Jesus assim, ó. Pronto. E se vier, faz assim que você acorda. Eu aprendi quando eu estava na faculdade, trabalhava muito e quase não tinha tempo para dormir. Como é que eu não dormia? Eu aprendi a mascar chiclete. Pode fazer isso. Tá com sono, põe esse movimento aqui, ó. Acorda você. Ô pastor Rogério, vamos arranjar chiclete para dar para todo mundo quando entrar na porta. Vai ser um tal de ficar todo mundo. Parece até o boi quando está remoendo. Mas pelo menos não dorme. Bom, acordar, né, pessoal? Voltemos à mensagem então. Irmãos, então você foi livre do espírito do mundo, livre do Exu Caveira, livre do espírito da prostituição, de outras coisas ruins. E o que você está fazendo, óbvio de Deus? Você precisa ser cheio com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo não é uma mercadoria que você pega se quiser, não. É tão importante que Jesus disse ao discípulo: olha, eu estou indo para o céu e vocês vão por todo mundo pregar o Evangelho, mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o poder. Se você não tem o batismo no Espírito Santo, você não tem poder. Você é um soldado sem arma, num campo aberto de luta, e você vai ser atingido. Você precisa ser cheio com o Espírito Santo. Não é se eu quero ou não. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram loucas, 5 sábias. As loucas não buscaram o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Quando o noivo chegou, elas não puderam entrar na festa, só as que tinham azeite. Cuidado para você não sobrar na porta do céu. Mas eu tenho 99 anos, boa idade para ser cheio com o Espírito Santo. Eu só tenho 9, boa idade para ser cheio com o Espírito Santo. Mas qual a idade ideal? A idade ideal é aquela que Deus está lhe dando a bênção, meu irmão. Não importa se você tem 70 ou se tem 17, busque ser cheio com o Espírito Santo. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida quando você estiver cheio do poder do Espírito Santo, falando nas línguas estranhas, profetizando, não falando vida dos outros, que é dar a palavra de Deus inspirada, tendo discernimento de espírito. Que mais? Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, e língua interpretando, já falei aí. Tendo os dons de curar, está no plural. Operações de maravilha, o dom da fé. São 9 maneiras que Deus age através da gente. Se você quer ser uma bênção, que Deus lhe escolha, além de boa reputação, peça ao pastor Rogério: pastor Rogério, só tem que criar uma reunião aqui do batismo do Espírito Santo. E o dia que ele falar é vigília, eu vou estar na vigília. Eu lutei até Jesus me batizar com o Espírito Santo, que aconteceu no dia 4 de novembro de 1969. Desde aquele dia para cá, glória a Deus, eu estou cheio com o Espírito Santo de Deus. E Deus quer encher você com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Outra qualidade, vamos voltar lá que Deus precisa ver. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não tem nada mais triste do que o cristão bobo, que acredita em tudo. Vem um falso profeta aí, inventa uma mentira, e o cristão começa a fazer. O outro diz: olha, Deus quer dar unção da gargalhada, quer todo mundo igual a bobo lá. Tem lugar que faz isso, pessoal. Todo mundo rindo. Pega um comediante aí que ele também faz todo mundo rir, poxa. Para que Deus vai dar gargalhada? O outro diz: eu vou soprar, todo mundo vai cair. O pessoal cai de perna para fica balançando a perna lá. Para que isso? História que as pessoas inventam aí.
O outro diz, para você ser abençoado tem que dar a sua casa. Você vai e vende a sua casa, você ganhou com o maior sofrimento, vem e dá, e a Bíblia não diz nada disso, pessoal. Falta sabedoria. Mas missionário, onde eu vou conseguir essa sabedoria? É boa pergunta. No mundo, para ter sabedoria, você tem que estudar. Quem faz uma faculdade de psicologia fica sábio do mundo. Quem faz marketing, quem faz direito, qualquer faculdade, fica mais sábio que os outros. Mas isso humanamente falando, mas não é essa sabedoria. Essa sabedoria é terrena, às vezes é animal, diabólica às vezes. Mas tem uma sabedoria que vem de Deus. E se eu pedir, Ele dá, mas tem uma maneira como Ele dá. E nós vamos ver essa maneira agora. Deuteronômio, capítulo 4, é o 5º livro da Bíblia. Como é que eu consigo a sabedoria de Deus? Eu acho que você nunca viu isso antes. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 4. Como eu consigo essa sabedoria? Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas ela não vem assim na sua mão como chuva que cai do céu, não. Há uma maneira que Deus usa para colocar a sabedoria em você, e você precisa dela. Ela é condição básica para Deus lhe usar, em qualquer etapa do ministério, na pregação, no mundo de negócios, em casa, no seu testemunho pessoal. Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 começa a falar dela. Diz assim: Moisés estava de partida para o céu. Você sabe que Moisés foi um homem que foi salvo das águas, por isso chama-se Moisés, que passou 40 anos no Egito, foi criado como filho da filha de Faraó. Ele seria rei do Egito. Quando ele descobriu a origem dele, ele renunciou tudo aquilo para sofrer no meio do povo de Deus. Foi defender um judeu que o Egito estava batendo, e ele era muito bem preparado. O Egito veio sobre ele, foi com murro só e matou o homem na hora, escondeu ele na areia. No outro dia tinha 2 judeus brigando, e foi zapatar: você quer matar igual matou o egípcio? Ontem descobriram, se mandou, passou 40 anos no deserto, e lá Deus tratou com ele, Deus o preparou. Aos 80 anos Deus chamou para tirar o povo dele do Egito, e ele tirou mais de 3 milhões de pessoas. Andou com eles 40 anos no deserto, mais de 3 milhões, que líder! Você pega metade da população do Rio de Janeiro, uma pessoa para liderar essa metade da população, cada um com cabeça própria. Naquele tempo que não tinha automóvel, não tinha caminhão, andando com ele no deserto. Deserto não tem água, tinha que tirar água da rocha, pedir comida do céu. Tudo isso ele fez. Mas ele excedeu da segunda vez que ele foi falar para a rocha tirar água, feriu, e Deus não deixou ele entrar em Canaã. E Deus disse: você vai morrer, você não vai entrar lá. Pediu, Deus não pode, então ele aceitou. Mas era um homem tão na mão de Deus que não ficou com raiva não. Ele passou esse ensino para nós. Então ele disse assim: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízo. O que são estatutos? São os conjuntos de regras, de regulamentos. São muito importantes. Na Bíblia não tem nada por acaso, principalmente no Novo Testamento, que explica o Velho. Aquilo que Deus falou ali é para você ler, meditar e entender. Vos tenho dado estatutos e juízos. Juízos são coisas que Deus já fez para o povo dele, declarações que você tem que assumir. Como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Ele sabia que ele não herdaria. Aquela terra é símbolo do Evangelho. Nós hoje estamos no Evangelho. No Evangelho nós temos que caminhar nele. Mas tem gente que não quer nem saber como é que caminha não, pessoal. Aprendeu em certa religião algumas coisas e está fazendo a mesma coisa no Evangelho, mas essa prática não é do Evangelho, não funciona aqui. Não adianta imitar, você tem que aprender na Bíblia. Todas as religiões, o homem está fazendo alguma coisa para agradar a Deus. Você não tem que fazer nada, Deus já fez tudo, você tem só que assumir. Mas é assim, missionário? É assim, meu irmão, é gostoso. Você crê no que a Bíblia diz e aquilo opera na sua vida.
Você não tem que ficar se matando no jejum, com práticas religiosas horríveis. Não, porque se eu não fizer, Deus não abençoa. Você vai quebrar a cara. Faça o que a Bíblia diz. Então eles tinham que fazer, cumprir os estatutos e juízos na terra. Nós temos que cumprir os estatutos de Deus no Evangelho, que é a terra que nós viemos a possuir. Agora versículo 6: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Você entendeu agora? Quando você pega os estatutos de Deus, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, da Bíblia Sagrada, e você pratica, no seu espírito nasce um conhecimento, uma sabedoria, que você não conseguiria em lugar algum. Mas isso não se transmite de pai para filhos. Eu tenho 5 filhos, não adianta eu querer transmitir a minha sabedoria para eles. Eles têm de praticar os estatutos e os juízos, vai nascer neles. É uma bênção personalíssima, não tem jeito de passar para outro. Eu vou lhe emprestar a minha sabedoria, eu vou lhe dar um seminário durante 2 anos para você aprender. Você não vai aprender. Na hora que você pessoalmente assume os mandamentos de Deus e os pratica, o seu Deus revela para você. Nasce em você a sua sabedoria, não nasce antes. Você vai pela fé, vai usando, e Deus vai lhe moldando e vai lhe explicando. A pessoa que não pratica a palavra de Deus, ela é estúpida espiritualmente falando. Poxa, eu estou na igreja há tantos anos e Deus nunca me deu sabedoria. Você está na igreja há tantos anos, você nunca praticou a palavra de Deus. Guardai-os, pois, veja bem aqui, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Você não vai aprender a sabedoria de Deus em nenhuma faculdade de teologia, em nenhuma faculdade do mundo. Você vai aprender praticando a palavra de Deus. Não, eu não concordo com esse mandamento. Deixa eu falar uma palavra pesada para você. Você é estúpido. Aquela sabedoria que Deus iria dar para aquele mandamento nunca lhe será dada e vai fazer falta. É igual aquela pessoa boba. Não, eu não gosto desse alimento. Aquelas proteínas, vitaminas do alimento nunca vão estar no corpo dele. E às vezes a falta dela é que está fazendo aquela doença. Eu não gosto, criança embirrada. Mas você já provou? Não, eu não fui com a cara dele. Ah, meu Deus, não foi com a cara do alimento. Deus criou para quê? Criou para que nós tivéssemos aquelas propriedades dentro de nós. Aqui dentro tem uma máquina, um laboratório que separa tudo e nos fortalece. Então é preciso que você faça o quê? Guardai-os e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Está faltando o povo de Deus parar de acreditar em mágicas e passar a ser praticante da palavra de Deus. Aí vai vir aquela sabedoria, aquele entendimento. Como é que você consegue prosperar no meio dessa crise? Palavra de Deus. Como é que você consegue ficar imune? Todo mundo foi atacado por essa virose. Palavra de Deus. Uma vez eu estava viajando já uns 15 dias, meus meninos eram pequenos, e eu liguei para casa e a minha mulher disse: não vem esse final de semana não. Foi por quê? Está todo mundo com aquela doença conjuntivite. Para lavar o olho de manhã, abrir o olho das crianças está difícil. Aqui no Rio está um andaço disso que não vem. Eu falei: eu vou para casa assim. Você não tem que pregar depois? Eu falei: não, mas o meu Deus me protege. Vim, passei 2 ou 3 dias, de manhã cedo pegava o menino no colo, pegava água morna, tirava do olho dele, tirava do outro, e não entrou nenhum. Deus protege, Deus guarda, meu irmão. Por que alguém é abençoado? Meu irmão, porque essa pessoa acredita no que Deus fala. O nosso momento é agora.
Não importa a idade que você tenha. Não é quando você que tem 17 tiver 30 que Deus vai lhe usar. Se Deus está lhe revelando agora, quer lhe usar agora. Não é você que tem 70 que diz assim, já passou meu tempo. Se Deus está lhe revelando agora, Deus quer lhe usar agora. Quando ele chamou Moisés, Moisés tinha 80. E Deus usou ele durante 40 anos. E ele foi brilhantemente usado por Deus. Mas qual era o segredo? Ele passou aqui. Ele aprendeu a guardar os estatutos e os juízos de Deus. Assumiu o que Deus falava. E Moisés foi um homem sábio. Meu irmão, volte agora aquilo que eu já falei. Dê uma salva de palmas para Jesus de novo. Aleluia. Glória a Deus. Acho que eu tenho que pôr um pouco mais barulhento aqui. Volte agora no tempo. Uma pessoa há 3.500 anos atrás, dirigindo mais de 3 milhões de pessoas, sem microfone, sem policiais, sem nada, só com o poder de Deus. Pondo aquela multidão dormindo, quase todo mundo junto e controlando todo mundo ali. Que sabedoria tinha Moisés. É que Deus quer dar para você. Como é que Deus dá? Esta é a sabedoria. Qual? Tendo e guardando os estatutos e os juízos. Aquilo que Deus fala, você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Digam graças a Deus. 3 condições. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo e desejo de sabedoria. Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra, que eu tenho certeza, Pai, iluminou o coração de milhares e milhares de pessoas, e desta pessoa que vai assistir essa fita ou está assistindo. Agora, meu Deus, veja o que elas estão falando, fale com Deus agora. É preciso de boa reputação. Tem pessoas dizendo, perdoa os meus pecados. Outras dizendo, eu me converto agora, eu aceito o Senhor Jesus como Salvador. Oh, meu Deus, perdoa e dê a salvação para essa pessoa. Outros estão dizendo, me encha com o Espírito Santo, me batize. E outros estão dizendo, oh meu Deus, me ensine a praticar a tua palavra, porque eu quero sabedoria. Jesus, dê essas 3 condições para o teu povo, e como ministro da tua palavra, eu paraliso toda a ação do diabo nessas vidas, e eu digo, diabo, chegou a hora de você pegar tudo que é seu e bater em retirada. Saia desse homem, saia dessa mulher, em nome de Jesus Cristo. E levante as suas mãos e diga, graças a Deus. Deem para Jesus uma salva de palmas.